Então, Romanos 12, versículo 9, começa a falar um pouco sobre essas virtudes cristãs recomendadas. Vamos recapitular rapidamente aqui. Ele diz algumas coisas ali, né? O amor tem que ser de que forma? Tem que ser sem hipocrisia, detestar o mal, pegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então foi o que nós falamos até aí. Foram 3 virtudes, né? O amor sem hipocrisia, detestar o mal se apegando ao bem e o amor fraternal. Então é enfatizado essas coisas nessa área, na parte tanto do amor quanto na parte da forma como a gente detesta o mal e deve detestar o mal. Nós devemos nos apegar ao bem, sempre motivados, sempre pelo amor. Então, nós falamos bastante coisa sobre isso, mas agora nós vamos para o versículo 10 e vamos ver mais 3 virtudes hoje. Versículo 10 diz o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros. Não, isso aí a gente já falou, né? É no 11. Eu sempre estou anotando o versículo errado, né? Versículo 11 diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, a quarta virtude aqui é o zelo fervoroso. E o que é zelo, né? No zelo aqui ele fala que a gente não deve ser remisso. O que significa, né? No zelo, no nosso cuidado, o zelo no caso aqui é a dedicação, uma íntima afeição, um cuidado que nós devemos ter com a preciosidade do nosso compromisso com Deus, com a nossa vida com Deus. E aqui ele fala que nós não devemos ser remissos, ou seja, descuidados, preguiçosos ou indiferentes. Então isso é tudo que essas palavras nos dizem sobre isso. Então o zelo no modo como nós dirigimos a nossa vida espiritual, a forma como nós lidamos com a nossa vida espiritual tem que ser uma forma zelosa, cuidadosa, uma forma dedicada e de íntima afeição, porque nós cuidamos da nossa vida espiritual como algo muito precioso, e não apenas fazemos ou temos esse cuidado porque entendemos que isso é precioso, mas porque nós sabemos quem nos dá essa vida espiritual e com quem nós estamos comprometidos na vida espiritual. Por isso que como é com Deus, através de Jesus, o nosso cuidado tem que ser redobrado, o nosso zelo, a nossa dedicação tem que ser máxima, porque foi alguém que entregou tudo por nós. Então, só para a gente ter uma ideia um pouco sobre a dimensão desse cuidado, né? Então, o zeloso, a pessoa zelosa, ela vai priorizar a sua vida espiritual e tudo que está envolvido com a vida espiritual. E ele fala aqui também nesse versículo que nós devemos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Uma pessoa fervorosa, zelosa, com o espírito fervoroso, aquecida na alma, ela vai servir. Ela não vai se contentar em ficar apenas como um espectador diante da obra de Deus. Então preste atenção nessa questão, que isso é forte. Nem todo mundo gosta de ouvir isso, mas é o fato. Aqui fala: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quem está entendendo, está sendo zeloso com a vida espiritual, está entendendo que esse zelo é uma dedicação, uma íntima afeição, um cuidado com a vida espiritual, ele entende que ele não vai ser remisso, ele não vai ser preguiçoso, ele não vai ser descuidado, ele não vai ser indiferente.
ele não vai se contentar em ficar sentado na cadeira sem pôr a mão na massa em alguma coisa. Vai se dispor. Então isso é importante. E não só vai se dispor, mas vai fazer com a dedicação que ele sabe que deve ter. Então, quando fala aqui, é com cuidado, não deve ser remisso, ou seja, no zelo não sejais remissos. Com relação às coisas de Deus, a gente não pode ser remisso, a gente não pode ser descuidado, a gente não pode fazer de qualquer forma, a gente não pode ter preguiça e a gente não pode ser indiferente. Ou seja, se a gente sabe que existe uma necessidade na obra, e a gente pode fazer algo, e a gente finge que não é com a gente, isso é indiferença. E a indiferença é uma falta de amor, porque a falta de amor, o contrário do amor, não é o ódio, é a indiferença. Quando aquilo não faz, você não está nem aí para uma necessidade importante, não é com você. E isso é terrível, porque a obra de Deus, Deus nos colocou para sermos obreiros, cooperadores com Ele na obra, não para a gente ficar como espectadores. E quando nós não nos envolvemos, não nos dispomos, ou ficamos com preguiça, ou fazemos algo de forma descuidada, a gente não está honrando a Deus. Então é complexo isso, né? Isso vai de encontro ao nosso próprio ego, porque a gente sempre tem a tendência a procurar e fazer as coisas mais fáceis, com o menor esforço possível, e nem sempre vamos conseguir fazer as coisas com o menor esforço possível para alcançar o mesmo tipo de resultado. Então o zelo com relação à obra, isso é uma virtude, a gente tem que cultivar isso. Não é à toa que está escrito, no zelo não seja remisso, você já tem que ser zeloso, e não podemos ser descuidados com relação à nossa dedicação a Deus, com relação ao nosso cuidado, à nossa afeição íntima com Deus. A gente não pode ser preguiçoso com as coisas de Deus, a gente não pode ser indiferente, que é o pior de tudo, é a indiferença, né? Então, somente quem é zeloso será fervoroso, e Deus espera que a gente desenvolva isso. Ele espera de nós, de todo servo de Deus, de todo crente, Ele espera isso. Mas como que a gente lida com isso? A gente tem essa dedicação, a gente está desenvolvendo essa virtude, então a gente tem que reparar, quando a gente percebe certas necessidades na obra, a gente fica incomodado que algo precisa ser feito e ninguém ainda fez, ou a gente simplesmente, alguém vai fazer, mas alguém quem? Então, como é que a gente lida com essa questão, a gente é muito indiferente com muitas coisas, e a gente não pode ser assim. Então, no zelo, não sejamos remissos. Tudo que fizermos, principalmente no que se refere à obra de Deus, devemos fazer da melhor forma possível, da forma mais dedicada, da forma mais carinhosa possível, porque fazemos para Deus. Eu já vi às vezes, não sei se quem já visitou, frequentou algumas outras igrejas, que tem costume, não é o nosso caso aqui, porque a gente não gosta de correr certos riscos, né? Mas eu já fui em algumas igrejas que é aquela questão que no meio do culto o pastor fala assim: alguém quer fazer alguma coisa para Deus aqui? Vocês têm nada programado, né? Alguém quer cantar? Aí já falou que alguém quer cantar, vai ter que ter uma música, então alguém vai ter que dar um jeito. Aí alguém levanta e fala assim: olha, não ensaiei não, mas é para Deus. Aí pronto, aí quando já falou assim, eu fico preocupado, né? Se é para Deus, então tem que ter, agora tem que ser. Se não ensaiou e não faz, eu penso assim: mas é para Deus. Então por isso mesmo que tem que ser mais bem feito ainda.
Se fosse para mim, aí você não tem preocupação, você pode fazer de qualquer jeito, mas para Deus, aí vai lá na frente aquele caos, né? Você vê o povo assim, gente, o que é isso? Deus olha o coração, olha, mas se a gente vai fazer algo para um público junto ser edificado, vamos sempre fazer o melhor para Deus, para que todos sejam edificados. Senão nós vamos fazer igual no Novo Testamento, na igreja de Corinto, que o povo que falava em outra língua edificava só a si mesmo, e os outros ficavam com a cara de pastel, sem entender o que está acontecendo. Então o zelo, gente, tudo que a gente faz para Deus tem que ser realmente bem feito. Se não está preparado, então se prepare melhor, né? Então isso é complexo, então a gente tem que assimilar essa realidade, porque para Deus tem que ser feito sempre o melhor. E o problema é que muitas vezes o povo nunca está preparado, então nunca ninguém faz. Vamos fazer tal coisa? Ah, não estou em condições ainda, mas nunca fica em condições. Então, e aí? Né? Como é que fica essa situação? Às vezes eu gosto de convidar o pessoal para dar meditação da escola dominical, e às vezes tem uns que já prontamente, ó, beleza, e outros entram em pânico, né? Não, mas o que vai ser? Eu falei, gente, não é simples, não tem que ter pânico. Deus tem falado com você, pelo menos um versículo, Ele falou alguma coisa com você, é só isso que eu quero. Chega aqui, lê o versículo e fala aquilo que significou para você, qual a lição que você aprendeu. Qual que é o mistério disso? Simples, não é? Não é difícil? Ah, mas falar em público, gente, qual o problema? Não tem ninguém te avaliando, você não vai ter uma nota, né? A gente quer ouvir o que Deus está falando com você, é só isso. Se eu estivesse pedindo para você fazer uma aula de 40 minutos, com slide, com pontos principais, com desenvolvimento, com pesquisa, aí eu até entendo que a coisa fica um pouco mais complexa, né? Então, se algum dia eu chegar para você e falar assim, quer dar meditação da escola dominical? Não apavora não, né? Fica feliz, olha que legal, então oportunidade de compartilhar com a igreja algo que Deus tem falado comigo, né? E eu sou o profeta, isso vai acontecer breve, fique esperto que logo vai acontecer com alguém, né? Alguns. Então a gente tem que ser zeloso, a gente tem que estar preparado para fazer sempre o melhor para Deus, mas a indiferença é que me preocupa, não sejamos indiferentes. Se tem uma necessidade, você pode até não se sentir o mais preparado, até entendo, nós nunca seremos os mais preparados para tudo, mas se há boa disposição em servir, se há boa disposição em aprender, é isso que conta. O resto Deus vai atuando e vai capacitando. Então, no zelo não sejais remissos. Quarta virtude, então, é o zelo fervoroso. Quinta virtude, versículo 12, ele diz alguma coisa bem interessante aqui. Regozijai-vos na esperança. Olha que isso aqui é outra virtude. O que é a quinta virtude? Uma esperança feliz. O que é regozijar? É ter uma alegria muito grande, forte, abundante, transbordante. E ele fala que a gente deve ter essa alegria em algo específico. No quê? Na esperança. Então, olha como é que isso aqui é profundo, né? É uma frase, mas é uma frase que ela é bem profunda. Essa virtude, ela mostra que a gente deve cultivar uma alegria muito grande naquilo que virá. A gente não pode manter o foco só nas coisas que acontecem no agora, porque a gente tem uma esperança. Como o apóstolo Paulo fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Então isso deve motivar, principalmente deve ser o nosso principal objetivo de alegria. Não é o agora,
Não é se tudo está bem agora, não é se eu estou saudável agora, não é se eu tenho dinheiro agora, não é se está tudo bem agora. Mas a minha alegria, a sua base é Cristo em mim e a esperança que eu tenho nele na glória. Que um dia nós vamos andar nas ruas de ouro, na presença plena do próprio Deus. Sem dor, sem tristeza, sem boleto, sem remédio, sem nada, livres, 100% livres. Isso tem que motivar a sua alegria. Isso aqui é transitório, isso não é permanente. A gente não deve colocar nossos sentimentos e emoções em coisas transitórias. É difícil, mas como fala em Colossenses, pensai nas coisas de onde? Lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Lá em Colossenses, se não me engano, capítulo 2 ou 3. Nosso foco tem que estar, nossa cabeça tem que estar nas nuvens. A gente tem que estar com o foco lá, porque se a gente for focar e colocar nossos sentimentos no agora, a gente afunda, a gente despenca. Então a gente tem esperança. Lá em Eclesiastes fala: enquanto há vida, há esperança. Tudo aqui ainda pode mudar, por pior que esteja, pode mudar. Mas o nosso foco não é o aqui, é lá na frente. Então a gente tem que ter muita esperança. Nós temos uma vida eterna nos aguardando. Nós temos o término de todos os sofrimentos, todas as necessidades, todas as dificuldades. Um dia isso tudo acaba. E o apóstolo Paulo fala: regozijai-vos na esperança. Fique feliz com aquilo que você tem guardado para você. E o crente tem motivo para ser feliz e viver feliz. Tem outros versículos que mostram um pouco isso. Lá em Filipenses 1, capítulo 18. Segure o seu lugar aí em Romanos. Vamos ver lá em Filipenses 1, 18. Filipenses 1,18 diz: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Você vê que o apóstolo Paulo, quando você lê Filipenses várias vezes, Filipenses fala alegrei-me, alegrai-vos, milhares de vezes. E o apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu aos Filipenses, porque ele tinha decidido que ele seria assim. Foi uma decisão dele. Eu não vou focar na circunstância agora, eu vou focar no que eu tenho de eterno, que nada nesse mundo pode tirar. Então ele fala: eu me alegro de forma grandiosa no agora, mas muito mais no porvir. Então o regozijo, porque ele estava aqui feliz porque o evangelho estava sendo pregado. Lá em Colossenses 1 também, depois de Filipenses aí, tem o Colossenses capítulo 1, versículos 24 em diante. Olha o que ele fala: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Quem se alegra em sofrimento por causa de outra pessoa? Só quem está com zelo muito fervoroso, né? E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos das gerações e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Paulo aqui, ele está feliz por saber que o esforço que ele estava fazendo,
não estava sendo em vão, e os sofrimentos de tudo que ele estava passando produziria frutos. E um outro texto lá em 1 Tessalonicenses, mais para frente um pouquinho, 1 Tessalonicenses 5:16. 1 Tessalonicenses 5:16. Um versículo gigante, dificílimo para guardar, né? Aquele trecho que é mais difícil guardar a referência do que o versículo. Regozijai-vos sempre. Então, a gente tem motivo para estar feliz, porque a gente sabe qual será o nosso fim. O nosso fim é glorioso, não por nossa causa, mas por causa de Cristo que habita em nós. Então a gente tem que ter uma alegria muito grande sempre, desenvolver isso. Tudo é questão de foco, onde está a nossa atenção. Se a nossa atenção está nas nossas faltas, a nossa alegria vai minguar, porque a gente está focando no que falta. Se a gente focar no problema, pela quantidade de problema, nossa alegria vai embora, porque problema, ele não vai acabar nunca. Só tem uma hora que seus problemas acabam, quando você para de respirar, aí acabou o problema. Se está salvo, acabou. Se não está, aí começa um problema eterno, pior. Então, por isso que a gente tem que ter essa esperança. Nós sabemos aonde vamos, por causa de Jesus, que é a nossa resposta, é o nosso seguro de vida. Então a gente tem motivo para se alegrar. Vamos passar aflições aqui? Sim, mas como Jesus já falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se aguenta, suporta, levanta a cabeça, caiu, levanta, sacode a poeira, a coisa toda. Mas o negócio é não ficar parado, continua. Ah, mas eu caí, mas não tem negócio de mas eu caí, levanta e segue em frente. A gente tem tudo o que precisa para seguir em frente e ter uma esperança feliz. Motivos para tirar ou roubar ou minar nossa alegria, está lotado. Está lotado. Mas e aí? Né? Será que a gente já conseguiu chegar nesse nível? De conseguir se regozijar sempre? E como diz lá em Romanos, né? Regozijai-vos na esperança. Então que isso nos auxilie a desenvolver essa virtude. Porque de tudo que nos acontece, tudo poderia ser pior. Sempre pode piorar. Se não piorou, glória ao bom Deus, que podia ser pior. Muito bem, então a gente não age pelo que é pior, mas pelo que é melhor, que nos está preparado, guardado, que um dia vamos desfrutar se permanecermos firmes na nossa fé. Então nós vimos a virtude aqui do versículo 11, que no zelo não devemos ser remissos, né? Temos que ter um zelo fervoroso, e regozijar na esperança, uma esperança feliz. E a última virtude, vamos ver hoje, está aqui no versículo 12 também, que está ligado com aquilo que nós falamos: sede pacientes na tribulação, ou seja, a sexta virtude, paciência na tribulação. Tudo coisa fácil a gente está vendo aqui, né? Tudo moleza de fazer. Então quem tem a quinta virtude vai saber, vai vivenciar essa com mais facilidade. Quem tem uma esperança feliz vai ser paciente na tribulação. E a paciência, ela está envolvida com o fruto do Espírito Santo. Lembra de Gálatas 5, versículo 22 e 23? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Então, está ligado com o fruto do Espírito, o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade e a paciência cultivada. Paciência, uma coisa que todos nós precisamos entender: paciência não se recebe, paciência se cultiva. É igual fé. Não adianta pedir fé para Deus, Deus não vai te dar fé. Fé vem pelo conhecimento da palavra. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra. Ponto. Paciência não se recebe. Não adianta pedir paciência para Deus. Ele não vai te dar paciência. Ele vai te dar, no máximo, oportunidades para desenvolver ou praticar a paciência. Então, esse é um pedido perigoso. Deus me dá paciência. Cuidado com esse pedido, que ele te responde. E ele não vai te dar a paciência do jeito que você está imaginando. Ele vai te dar, você quer paciência? Toma um problema aí, pronto, seja paciente. Toma uma tribulação, daquelas boas, aqueles pepinos gigantes para a gente resolver. É assim que funciona, porque a gente tem que cultivar isso, aprender a ser paciente, a ser manso, a entender que as coisas não ocorrem no nosso tempo. Nem tudo é dentro da nossa perspectiva, é dentro da perspectiva de Deus. Então isso é uma virtude, ela tem que ser cultivada, desenvolvida. Então, como eu já falei esse versículo agora há pouco, mas de João 16:33. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso deve te encorajar a ter paciência. Ah, mas eu sou assim, eu gosto de resolver as coisas rápido. Mas nem tudo a gente vai conseguir resolver rápido. Às vezes problema a gente arruma rápido, mas solucionar problema nem sempre é tão rápido ou tão simples assim. Mas a gente tem que ser perseverante. Então devemos ter bom ânimo, manter a vida enquanto há tribulação. Lembra que nós falamos sobre desânimo há pouco tempo? Desânimo é falta de vida, enquanto ânimo é entusiasmo. Que o entusiasmo, vocês estão lembrados disso? Entusiasmo vem da palavra que é do em, dentro. Teos, que é Deus, é ter Deus dentro de si, ou seja, ter vida, ter a alma viva, mesmo em meio à tribulação. Então essa é uma virtude que a gente deve desenvolver, porque não vamos esperar que coisas melhorem. As coisas, as circunstâncias não vão cooperar conosco. Deus vai cooperar conosco em todas as circunstâncias. A gente tem que ter paciência, tem que ter muita paciência, mansidão, domínio próprio, permitir que o fruto do Espírito seja abundante no nosso dia a dia. Então isso aqui é além de não estourar com as pessoas. Paciência está mais na questão da espera do que na questão de como nós falamos, da forma que nós tratamos pessoas. A gente entende que pessoa que não tem paciência é aquela que briga com todo mundo muito rápido. Não tem paciência, fica brigando comigo. Isso aí é uma pessoa que não é mansa. A Bíblia chama de mansidão. O que é a mansidão? Uma pessoa tratável. A paciência é a questão de aguardar a hora de agir da forma correta, esperar que as oportunidades de Deus apareçam. Isso é a paciência, é saber esperar, aguardar o momento que Deus vai agir, ser paciente. As coisas não estão favoráveis, mas eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você sabe que Deus toma conta da circunstância e você espera Ele agir. Você não fica apavorado ou já desiste rápido, você aguarda. Agora, pessoa que não sabe lidar e perde, como a gente chama, perde a paciência, ela precisa ser mansa. É outro fruto do Espírito Santo, a mansidão. Saber ser tratável, saber lidar. Mas a pessoa não entende o que eu estou falando, não é possível. Então explica melhor, falo de uma outra maneira.
Tudo parte do Espírito Santo em nós, o fruto dele, né? Que é muito importante. Sem o Espírito Santo tendo plenitude na nossa vida, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver essas virtudes. Então nós temos 3 coisas para refletir nessa semana, né? Nós temos que pensar que nós temos que no zelo ter um zelo fervoroso, nós temos que ter uma alegria constante, uma esperança feliz e termos paciência na tribulação. São os nossos desafios para essa semana.